aqui. Amém. Bom dia, amados. Bem-vindos ao nosso devocional 30 minutos, abençoando o seu dia. Hoje, quarta-feira, eu declaro sobre você a bênção do Senhor que desce como a chuva, que rega a terra, que faz produzir a semente, dá pão ao que come. O Senhor te enche os celeiros de favor, de bondade. A tua casa é abençoada, a tua casa é a casa do justo, do sábio, do filho amado, daquele que é protegido, daquele que é escolhido, daquele que foi predestinado antes do mundo ser formado. Você e sua casa estão destinados à eternidade com Deus, para todos sempre. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre você. Amém e amém. Louvado seja Deus, bom dia. Amém. Adão Mendes, Petsy, Janete, Jorge Fran, Eliane Monteiro, bom dia, amados. Graciele, amém. Paola, bom dia, tudo bem? Aneli, amém. Luzia, bom dia, Sueli, Sérgio, amados. Shalom. Diego, bom dia. Edipo, bom dia. Como que está? Maquiné. Olá, Magda. Felipe, Pastor Samuel, bom dia, louvado seja Deus. Amália, glórias a Deus, aleluia. Dorzila, louvado seja o Senhor. Hoje, o Salmo 63, é o Salmo do segredo da unção de Davi, amém? Esse é o segredo da fartura da unção que havia sobre Davi, que matava leões, ursos, gigantes, e conquistava exércitos, cidades, que trazia o despojo das guerras. Este é o grande salmo, e não foi escrito quando Davi estava no palácio, desfrutando do melhor momento de paz, mas quando Davi estava em fuga, fugindo de Absalão. A Bíblia diz que ele estava com um pano na cabeça, coberto em sinal de tristeza, de pesar, chorava e andava descalço no deserto. E aí Davi escreve este salmo. Impressionante como Davi, ele tirava vida no meio da morte. No meio do deserto ele tinha um clamor por Deus, pela presença de Deus, e essa era de fato a paixão de Davi. Que o Senhor nos leve a ter mais dessa paixão, desse vislumbre de Deus mesmo, da pessoa do Espírito Santo, muito mais que os seus dons, muito mais do que a sua unção. Nós queremos conhecer o doador, o Senhor, amém? O Espírito não é um servo, o Espírito Santo não é um servo da igreja. Alguns dizem, eles dá e tem que servir a igreja no sentido de nós mandamos o que ele tem que fazer. Não, ele é o Senhor. Nós, amém, seguimos a orientação, nós obedecemos o Espírito Santo. Paulo diz, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, o Espírito é o Senhor. Aleluia, o Espírito é o Senhor. Você sabia que o Espírito Santo também é o Pai de Jesus? Você pode perguntar, mas como? E o Deus Pai? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que gerou Jesus no ventre de Maria. Foi o poder do Espírito Santo que fecundou Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso mostra a unidade, né, de toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Ele veio glorificar Jesus, ele veio demonstrar a obra consumada para você. Ele é uma pessoa presente conosco, com você, que te instrui, que te guia, que fala com você, que te cerca. A voz dele deve ser reconhecida na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo constantemente está falando. Então ele tem uma palavra para nós, para você, neste dia. Ouçam, incline os seus ouvidos para o seu coração, porque ele fala no seu coração. Ele não fala na mente, ele não fala nos seus ouvidos naturais, ele não fala na sua emoção, ele fala lá no interior do seu coração. Ele usa a intuição, ele usa a consciência do homem interior, ele usa a comunhão, o constranger, o restringir, o liberar. A direção do Espírito Santo está no seu interior. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não viva de acordo com os sentidos naturais, mas sim de acordo com os sentidos espirituais.
O seu homem interior, ele tem uma visão espiritual, uma audição espiritual, um olfato espiritual, um paladar espiritual, um toque, um tato espiritual. Amém? E o Espírito Santo vai usar, então, o homem interior para te guiar. Perceba a presença, perceba, né, o mundo espiritual, e o Espírito Santo vai te conduzir às águas de descanso, aos pastos verdejantes, porque ele é o bom pastor que nos guia. Amém? A toda a verdade, louvado seja Deus. Aleluia. Bem, o Salmo, então, 53, um dos salmos mais fascinantes da Bíblia, louvado seja Deus. Como eu disse, Davi escreveu em fuga no deserto de Judá, enquanto seu próprio filho havia possuído o trono. Davi sai em fuga, homens foram enviados para amaldiçoá-lo. Davi está chorando constantemente, todo o povo chorando com ele, como eu disse, descalço, caminhando, sem saber para onde ir. Em algum momento ele escreve esse salmo, e ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Bem, dá para perceber a intensidade, né, desse desejo pela intimidade com Deus. Ele diz: Senhor, tu és o meu El, o meu todo-poderoso. Tu és o Criador, tu és o Deus forte. Tu és o meu Deus. E eu te busco ansiosamente. Nós conhecemos a ansiedade como, né, um sentimento da alma de preocupação, inquietação, mas aqui no sentido positivo dessa palavra é quando os seus pensamentos estão focados em algo, quando você não para de pensar em algo e esse algo mexe com as suas emoções, mexe com o seu bem-estar. Davi estava buscando a Deus. O espírito de Davi, nós podemos dizer aqui, buscava a Deus. Não importava o lugar, não importa a circunstância, mas ele estava buscando a Deus. E você sabe que você é um espírito, você possui uma alma e você habita num corpo. Amém? Nós não somos esse que aparentamos. O verdadeiro ser está dentro desse corpo. Esse corpo é uma morada. O homem interior, o homem espiritual, onde o Espírito Santo habita, é o seu verdadeiro ser. Amém? E você tem uma alma. A alma é a vontade, mente, pensamentos, né? E razão e emoções. A alma, então, encapsula o seu espírito. E o seu corpo, ele não foi regenerado, seu corpo será regenerado ou glorificado, é a expressão bíblica. Você vai receber um novo corpo, como de Jesus, não terá mais dor, não teremos mais aflições, não haverá mais enfermidade, nós seremos como Jesus, plenamente. Jesus passou as paredes, entrou naquele cenáculo onde os discípulos estavam, os discípulos tocaram nele, ele comeu com os discípulos, é um corpo glorificado, capaz de passar as paredes, vencer, né, toda e qualquer lei da física, e nós seremos plenamente como ele é. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas aqui Davi diz algo profundo. Veja, não é só o espírito de Davi, o homem interior, que buscava a Deus. Falar isso é fácil, é compreensível, é quase natural e normal, porque o seu homem interior se volta para Deus. Amém? Ele quer Deus. Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o seu espírito é para Deus, ele quer Deus. Aquele que nasceu de novo tem uma nova natureza, a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é residente, ele não pega uma carona. Você não é um hotel que o Espírito Santo passa alguns dias, você é casa permanente. Por toda a eternidade, o Espírito Santo jamais deixará você. Nunca mais. Uma vez que ele entrou, ele se misturou no seu homem interior. Mas a nossa alma está em processo de transformação. E ela se inclina muitas vezes para o nosso corpo, e aí cometemos falhas, pecados, sentimentos errados, brigas, discussões, inimizades, as coisas chamadas na Bíblia de obras carnais. A nossa alma está num processo de transformação pela renovação dos nossos pensamentos. E o nosso corpo, ele não quer Deus. O nosso corpo quer as coisas fáceis, as coisas dessa vida, o que lhe dá prazer, a satisfação dos instintos naturais de sobrevivência, de comida, bebida, de sexo. O corpo quer a satisfação dos seus desejos.
Mas aqui Davi diz, Senhor, eu te busco, o meu espírito te busca, te procura, na minha alma, então minha mente, minhas emoções, meus pensamentos, eu tenho sede de ti, ela tem sede. Ele estava num deserto, imagina, Davi estava num deserto, e aí ele chega a dizer, meu corpo te almeja, como essa terra árida, essa terra exausta, essa terra ferida, essa terra rachada, essa terra sem vida, sem água. Oh, Senhor, é assim. Aí ele segue no verso 2. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Bem, isso é uma expectativa, amém, por ver a presença de Deus, por encontrar a Deus, por ter encontros sobrenaturais na nossa vida individual, na nossa vida como corpo, coletiva, quando nos reunimos e o Senhor se faz presente no nosso meio. Mas veja que coisa, como Davi contemplava o Senhor. Muitas pessoas, quando tentam contemplar o Senhor, ficam com a mente se distraindo para lá e para cá. Você sabe, às vezes você gasta muito tempo para aquietar a sua alma. Você vai orar, seus pensamentos estão nas contas que você tem que pagar, nas coisas que você não fez, naquilo que você tem que fazer. Eu sempre aconselho que no seu momento devocional com Deus, de intimidade, você leve um caderno, amém? Leve um caderno. Nós temos um caderninho devocional onde lemos toda a Bíblia e lá eu pus alguns espaços para você fazer ali as suas anotações. Você vai descarregando os pensamentos que te atrapalham de contemplar o Senhor. Aí você anota do lado, você anota, porque quando a mente sabe que você anotou, ela para de se preocupar. E aí a sua mente vai sendo livre, seu foco vai se concentrando no Senhor. E Davi disse, assim eu te contemplo no santuário. Veja, aquietai-vos e você saberá que eu sou Deus, diz o Senhor. Quando você aquieta a sua alma, você descobre o senhorio, você vê Deus. Então a mente é muito agitada, nós podemos ser tão agitados na mente quanto somos no corpo, correndo para lá e para cá, inquietos, preocupados com as coisas, mas você pode também deixar com que o homem interior, a paz que existe dentro de você, possa emanar e influenciar a sua alma, tocar nos seus pensamentos, nas suas emoções, e você ter encontros sobrenaturais com Deus. Amém? Mas aqui todo o ser de Davi ansiava por Deus. Paulo fala aos Tessalonicenses que o Deus da paz nos santificará o nosso espírito, alma e corpo. E seremos conservados irrepreensíveis. Então veja que Deus ele atua no seu espírito, que influencia a sua alma, que também toca no seu corpo. Amém? Nosso corpo também é santuário do Espírito Santo, é morada de Deus, por isso Deus está preocupado com o ser que você é, o ser completo, o ser humano, espírito, alma e corpo. Deus não está preocupado só com o seu espírito e seu corpo não importa, não. Ele tem saúde, vigor para o seu corpo. Louvado seja Deus. Mas essa intensidade, Davi chega dizendo no verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aleluia. Veja que Davi vivia a velha aliança. E aqui ele menciona a graça, ele desfrutava da graça. A graça é toda provisão, toda riqueza espiritual que Cristo Jesus conquistou para nós, em sua morte e em sua ressurreição. Amém? Toda riqueza, tudo nós possuímos pela graça. Não fomos apenas salvos pela graça, nós somos mantidos vitoriosos na graça. Quando você contempla a graça de Deus, que Cristo Jesus, ele venceu as suas batalhas, que Cristo Jesus conquistou o acesso livre ao trono da graça, onde nós podemos obter favor, misericórdia, onde não há mais condenação, não há culpa, onde o sangue de fato se torna real, que purifica a sua consciência de obras mortas. Então você desfruta de plenitude de Deus. Davi diz, a tua graça é melhor que a vida. Amém? A vida, mais do que a vida, é desfrutar da graça, é a percepção de fato desse favor constante, amém, dentro de você, prosperando a sua alma, prosperando a sua vida como um todo. Louvado seja Deus.
Amém? E Davi então só podia eclodir, né? Explodir numa canção, numa salmodiação, né? Um salmo ao Senhor. Ele disse: os meus lábios te louvo, eu te louvarei, Senhor. Seja exaltado, ó Deus, acima de todos, seja conhecido o teu santo, poderoso nome. Davi, né, na sua expressão mais intensa de louvor a Deus, porque quando você vê a graça, a única coisa que te resta é louvar, amém? Louvar a Deus. O verso 4 diz: assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, amém? Então imagina a cena, Davi no deserto, coberto com um pano na cabeça, chorando, pressões de traição, angústia, porque ele amava o seu filho, o reino dividido, as pessoas diziam: ah, Deus o abandonou, Deus o deixou. Ele escreveu outros salmos nessa mesma situação, e ele está lá levantando as mãos no deserto, dizendo: em teu nome eu levanto as minhas mãos. Aleluia, amém? A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas, sem ira, sem animosidade, sem incredulidade diante de Deus. Na velha aliança, do Davi mesmo, em alguns salmos, ele disse: batei palmas ao Senhor todos os povos. Mas você sabe que bater palma é algo comum. Quando o seu time faz gol, você vibra, bate palma. Quando aparece um político, você bate palma. Uma autoridade, alguém iminente, você bate palma. Bater palma é uma atitude comum para todo mundo, mas levantar as mãos para os céus é uma atitude dos sacerdotes. É quando você queima o incenso diante do altar de ouro, essa imagem do sacerdote ministrando dia a dia no incensário, depois de lançar o incenso misturado nas brasas do altar, aquela fumaça, aroma suave subia como fumaça e o sacerdote levantava as mãos diante de Deus. A Bíblia diz que Cristo Jesus, quando foi subindo, ele ergueu as mãos e abençoou os seus discípulos. Amém? Aleluia. É um sinal de rendição, de reconhecimento daquele que está acima de todos. É uma maneira de você adorar a Deus na expressão de todo o seu ser, apresentando o teu corpo como sacrifício vivo a Deus. O ato de levantar as mãos para o alto. Amém? Bem, Davi fazia isso também. Eu levanto as minhas mãos. E o verso 5, então, ele fala da unção. Como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Veja, fartar-se de gordura, gordura é a palavra para unção. Então ele está dizendo: minha alma se farta de gordura. Porque há um nível de unção maior para alguns, menor para outros, dentro da mesma função. Nós sentimos mais unção em alguns, mais unção em outros, porque há níveis distintos de unção. Farta-se de gordura a minha alma, porque Davi, e o segredo da unção é esse, ele ansiava por Deus, ele queria ver o Senhor. Isso significa intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que uma pessoa sente, ele se entristece, ele se alegra, ele chora, ele ri, ele fala, ele ouve. É uma pessoa, né? Então Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Onde você está, o Espírito Santo está, porque ele habita em você. E você precisa desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Paulo diz na bênção apostólica que a graça de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito permaneçam convosco. Então, à medida que você tem comunhão com o Espírito, você desfruta da graça e desfruta do amor do Pai. Amém? Só o Espírito Santo pode tornar reais em nossa experiência, nesta vida, o amor do Pai e a graça de Cristo Jesus. Então, o Pai elaborou todas as coisas. Ele é o arquiteto, aquele que desenhou a planta, que estabeleceu você, que estabeleceu os tempos, as épocas, que escolheu você como filho antes de formar o mundo, antes de criar a terra, o universo. Ele pensou em você, primeiramente em você, primeiramente nos seus filhos. Depois ele criou a habitação para os seus filhos e todo o plano de Deus, chamado plano da redenção, foi criado por ele.
mas esse amor infinito, imensurável, que é o primeiro amor, o perfeito amor, que lança fora o medo, que nos dá identidade, que nos firma no ministério, que nos impulsiona a avançar seguros, que nenhum mal nos sucederá, que o Senhor nos protege, esse amor de Pai eterno, imensurável. O Espírito Santo, só Ele pode revelar a profundeza de Deus, porque nenhum homem conhece a profundeza de Deus a não ser o Espírito de Deus, diz a Bíblia. Ninguém pode penetrar os pensamentos da mente de Deus, as emoções dele, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode te revelar Jesus, como Ele é, Senhor, o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que ninguém pode chamar a Cristo Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então só o Espírito pode nos mostrar o senhorio de Jesus. Muitos ouvem falar de Cristo, muitos estão dentro da igreja e conhecem a Cristo como seu Salvador, mas poucos conhecem a Cristo como Senhor dos Senhores. Senhor é o dono, é aquele que determina. Eu não vivo como eu quero viver, eu tenho que viver como Ele quer que eu viva. Eu preciso me render a tal ponto, essa rendição completa ao desejo, à vontade de o Pai. Só o Espírito pode me levar a isso. Só o Espírito pode nos mostrar o nosso próprio coração. Davi mesmo diz, Senhor, é na tua luz que vejo a luz. Você não vê, você não sabe os conteúdos do seu coração, da sua alma, o nível que você pensa de ter de amor. Às vezes é tão superficial, nós achamos que nós cremos tanto e às vezes é tão superficial. O Senhor acende a luz e você vê a poeira. Sabe quando você abre a janela assim e você vê aquele facho de luz do sol e vê um monte de poeira no ar? Você não está vendo aquela poeira, mas quando abre a luz, quando entra a luz do sol, você fala, uau, esse ambiente está cheio de poeira no ar. Você não via, mas quando a luz entrou, você passou a ver. Você só deve pedir para Ele, Senhor, na tua luz, mostra-me, porque sem o Senhor iluminar os olhos do meu coração, eu não vejo. O Espírito Santo, ele é a tocha do candelabro, ele é a luz divina, amém? Ele é o fogo que ilumina, é o Espírito Santo que faz isso, amém? Só ele pode te conduzir, de fato, à presença, à plenitude, né, de Cristo Jesus, ao desfrute da herança que ele conquistou para você, amém? Então, o Pai arquitetou, o Filho colocou a casa, planejou, executou, é o projeto executivo, é aquele que executou a obra. E eu vim, disse Jesus, fazer a obra do meu Pai. Pai, graças te dou, porque eu consumei a obra que me deste. E o Espírito Santo foi enviado para que nós possamos desfrutar desta obra completa. Então, sem o Espírito Santo, desista. Amém? Sofremos demais quando negligenciamos a pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus falou que Ele nos guiará toda a verdade, Ele nos ensinará as coisas que hão de vir, Ele não falará de si mesmo, mas daquilo que tem ouvido de Cristo, que está à destra do Pai intercedendo por você. O Espírito Santo ouve e transfere ao seu coração. Por isso, quando você usa a linguagem celestial, né, som, crack, a língua estranha para sua mente, mas compreensível, completamente clara para Deus o Pai, a língua do Espírito Santo, uma comunicação única, direta. Você está edificando seu homem interior para que você experimente todas as realidades de Cristo Jesus, amém? Então, celebre a presença do Espírito, amém? Sempre diga, bom dia, Espírito Santo, boa tarde, boa noite, Espírito Santo, que bom que tu estás aqui comigo, não estou só. O que você pensa disso, Espírito Santo? O que você acha? O que eu deveria fazer? Você talvez não vai ouvir, nem sentir coisa alguma, mas o exercício te leva à plenitude, aperfeiçoando, amém, o seu entendimento, a sua consciência pela presença dele. Mais cedo ou mais tarde você vai desfrutar de um nível maior de intimidade. Bem, como farta de gordura, amém, assim Deus quer fartar a sua alma, o seu ser de gordura, de unção renovada, porque nós todos precisamos de uma nova unção. A unção de ontem não é suficiente para nos fazer avançar nos desafios que estão à frente. O Senhor quer renovar a unção na nossa vida. Davi escreveu isso no Salmo 92. Nós chegaremos lá
Derrama sobre mim o óleo fresco da unção, algo novo, em nome de Jesus. Receba hoje algo novo, algo renovado, uma nova esperança, um amor mais intenso, uma fé mais robusta, aleluia, uma energia para alcançar os alvos em Cristo Jesus, uma disposição para servir, uma disposição para ver o poder de Deus atuado. No verso 6, Davi diz, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Veja os pensamentos de Davi. Não estavam nas preocupações da vida, na perseguição do filho, mas em Deus. Porque tu me tens sido auxílio, refúgio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Como é importante o louvor. Amém? O louvor. Você vê constantemente Davi dizendo, eu te louvo, eu canto ao Senhor. Veja, louvar é muito mais que cantar. Muitas pessoas cantam, poucos louvam, adoram a Deus. A louvor, a adoração sai de um coração contrito, de um coração voltado para Deus. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Aleluia. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia. Amém. Então, este é um salmo dos mais poderosos, aonde nós aprendemos como a unção pode fluir na nossa vida. Nós não somos nada sem a unção. Não somos nada sem a unção. Amém? A unção é que nos ensina todas as coisas. Toda a sua inteligência, conhecimento, sabedoria são dados pelo Senhor. Alguns dizem que você precisa de sabedoria e precisa de conhecimento para administrar a sabedoria. Não, você precisa de sabedoria, de inteligência e de conhecimento. Senão você não edifica a casa, senão você não enche os cômodos dela de bens deleitosos, como diz Provérbios. Amém? E o Espírito Santo, neste dia, te conduz às águas de descanso, aos pastos de abundância, que eles abram a porta ou as portas da graça, que te levam ao desfrute das riquezas de Cristo Jesus, que ele abra as câmaras superiores do templo, aonde estão os tesouros de toda a riqueza do conhecimento de Deus. Ele te conduza, assim, aos lugares certos, te conecte às pessoas certas, que ele te conduza pela mão, que ele te leve de maneira a desfrutar de plenitude de presença, de paz, de alegria, da justiça que estão no seu reino. Em nome de Jesus, assim eu abençoo o seu dia e segundo a bênção, você é abençoado. Você crê nisso, creia nisso. Louvado seja Deus. Amém. Um dia para ser desfrutado, para ser comemorado, para ser vivido. Amém. No melhor de Deus. No melhor de Deus. Que você seja livre do mal, do engano e possa desfrutar de toda a bondade do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bom, estamos juntos. Aleluia, louvado seja Deus. Como é revigorante poder começar o dia falando essa palavra de Deus para vocês. Aleluia. E amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de mandar para alguém, para os seus contatos, a fim de que a palavra de Deus também alimente o coração deles. Abraço carinhoso. Tchau, tchau, Amanda, Dorzila. Amém. Jason, amado. Aleluia. Glórias a Deus. Tchau, amados. Amém. Amém.